Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Valdemir e hoje nós vamos vamos ter uma continuação da última aula, né, que nós falamos sobre temperatura. Hoje nós vamos ver uma consequência dessa temperatura, dessa mudança de temperatura. Aqui nós temos uma imagem, né, de um trem e o motorista do trem aqui pensa assim: o engenheiro não esperava um verão tão intenso. O que ele quis dizer com essa frase aqui? Vocês podem observar que aqui, ó, no trilho do trem, ele está deformado. Isso é uma causa de um aumento de temperatura ou uma diminuição de temperatura. Então esse assunto que eu vou falar hoje vai ser sobre, né, a expansão térmica dos sólidos, certo? Nós temos a expansão térmica dos líquidos, né, que fala sobre a dilatação dos líquidos, dos líquidos em geral. Hoje nós vamos falar a expansão térmica dos sólidos, certo? Na expansão térmica dos sólidos, nós temos três tópicos. Quais são eles? O primeiro é a dilatação linear. O que é essa dilatação linear? Essa dilatação linear, ela representa uma dilatação em apenas uma dimensão. Nós temos também a dilatação superficial. Então, vamos lá, a primeira é a dilatação linear, a segunda, a dilatação superficial, né, que ela representa dilatação em duas dimensões. E nós temos também a dilatação volumétrica. Essa dilatação volumétrica, ela representa uma dilatação em três dimensões. Nós vamos falar já mais em breve. Então, dilatação superficial, linear e volumétrica. Certo? Aqui nós temos algumas imagens, né? Tem essa do trem. Aqui nós temos uma dilatação aqui, ó, em uma ponte, né? Observe aqui, ó, ele teve uma expansão e quando aumentou a temperatura desses blocos aqui, ó, ele aumentou seu tamanho, então houve uma quebra aqui, né? Nesse meio fio aqui. Aqui também nós temos um processo de dilatação, ou seja, o que aconteceu aqui, ó? Uma mulher guardou esse pote na geladeira, por exemplo, e com a baixa da temperatura, essa tampa aqui, ó, ela teve uma contração e ficou presa no pote de vidro. O que ela fez? Ela pegou um secador de cabelo, ela entende bastante de física, né, da dilatação térmica do sólido. Ela pegou um secador de cabelo e esquentou a tampa. Quando ela esquentou, o seu diâmetro aqui aumentou e nisso fez que saísse mais fácil, né? Aqui na rosca aqui. Aqui nessa imagem nós temos uma junta de dilatação. A junta de dilatação nós temos vários tipos. Aqui, ó, vocês podem observar que é tipo umas engrenagens, né? Um exemplo que acontece aqui, ó, é mais ou menos assim, ó. De um lado eu tenho uns dentes aqui, né? E do outro lado eu tenho assim. Por que isso? Aqui realmente utiliza isso em ponte, para ela não escorrer para o lado, né? Não correr para o lado, nem aqui, nem tanto aqui. Daí quando ela
aumentar o seu diâmetro, seu tamanho, ela vai encostar essa parte aqui, ó, mais ou menos aqui, até aqui. E também temos uma junta de dilatação, como a gente pode utilizar madeira, nas calçadas temos lá aquelas vigas de madeira, né, tem umas ripas no meio assim, ó. Podemos utilizar também junta de dilatação, borracha. Podemos utilizar vários tipos de material. Vamos falar primeiro aqui, ó, nessa dilatação linear. Vocês lembram, na última aula nós falamos sobre quando uma temperatura vai a 0 Kelvin. 0 Kelvin. Ou seja, quando ele chega a 0 Kelvin, o seu volume entre os átomos, o espaço, por exemplo, que tem um átomo, né? Elas são ligadas por, vamos supor, com uma corrente cristalina. Quando eu chego a 0 Kelvin, esses átomos aqui, ó, ele é capaz de se tornar apenas um único átomo. Porque eu não tenho esse espaço aqui, então ele vai ficar bem juntinho no outro aqui, ó. E ele é capaz de ficar apenas um único átomo. Por isso que eu tenho as minhas juntas, aliás, as minhas dilatação, devido à alta temperatura ou uma contração devido a uma baixa temperatura. A dilatação linear ocorre apenas em uma dimensão. É lógico que, um exemplo, eu tenho aqui uma barra de ferro, certo? Essa barra de ferro, ela tem um volume, né? É lógico que se eu aquecer essa barra de ferro, tanto ela vai aumentar o seu volume no comprimento, na altura e na largura. Mas quando nós falamos de barra, de cabo e também de fio, nós vamos tratar esses três aqui, entre outros, como dilatação linear. Por quê? Porque o comprimento desse cabo, dessa barra, desse fio, ele é muito maior do que o diâmetro dele, a espessura dele. Então nisso, ó, o que é mais visível de ver a dilatação? No comprimento. Se eu tenho um fio de cobre, 1 milímetro, de 10 metros, ó, você vai ver o aumento mais significativo no comprimento aqui, ó, mudar de cor. Só que ele vai aumentar mais aqui do que na espessura dele aqui, ó. Então aqui ele vai aumentar muito pouco em relação ao comprimento. Então nisso nós chamamos de dilatação linear, quando nós tratamos de uma dilatação em apenas uma dimensão, ou um comprimento, né? E a dilatação superficial? A dilatação superficial, ela ocorre em uma superfície, ou seja, numa mesa. Aqui, por exemplo, aqui nessa ponte, ela pode ser estudada em dilatação superficial, porque a largura dela aqui, ó, já pode ser comparada com o comprimento, certo? Aqui nessa tampa aqui em cima aqui desse jarro, ela é uma dilatação superficial, ou seja, ela é mais ou menos assim, ó. É uma dilatação na superfície, não em um comprimento que nem uma barra. Aqui também pode ser, em relação à largura e comprimento, pode ser uma dilatação superficial. Então a dilatação superficial, ela é estudada quando nós temos uma superfície, ou seja, nós temos uma superfície com duas dimensões. E a dilatação volumétrica, quando nós temos um objeto ou um corpo ou um líquido, né, que fala o volume, que ele tem
três dimensões, ou seja, que eu tenho, vamos supor que eu tenho um cubo aqui, ó, essas dimensões, tanto na altura, largura e comprimento aqui, ó, vai se dilatar do mesmo tamanho, né? Porque esse tamanho aqui é igual a esse, que é igual a esse. Não precisa exatamente igual, mas em relação e comparação linear, eles são iguais. Então, quando nós falamos do objeto que tem três dimensões, nós vamos estudar sobre a dilatação volumétrica. E matematicamente, o que muda entre elas? Quando nós temos dilatação linear, então nós temos um comprimento. Ou seja, nós temos um tamanho de uma barra, o comprimento L, tá? Vamos colocar L0. Aí eu pego essa barra aqui, ó, quando nós vou aquecer ela, né? Vou colocar ela próximo a 150 graus Celsius. Ela vai ter uma dilatação linearmente, nesse sentido, e ela vai aumentar o seu volume. Por que ocorre esse volume? Voltando ali anterior, lembra da distância lá dos átomos? Essa vibração entre os átomos aqui vai aumentar e vai aumentar o seu volume. Então aqui, se eu aumentar a temperatura de aquecer ela, vamos supor que ela estava 15, vou apagar aqui, estava 15 graus Celsius, eu aumentei para 150 graus Celsius. Ela teve um aumento no seu comprimento, e esse aumento nós chamamos dele de, esse verde aqui, ó, delta L. O que significa esse delta L? É uma variação no comprimento, ou seja, eu tenho delta L, eu vou ter o L final menos o L inicial, que pode ser o I ou 0. Vou deixar o I. Tá, eu aumentei a temperatura, aumentou o comprimento. Esse comprimento aqui total aqui, ó, que aumentou, é o delta L. Para mim achar essa variação, eu preciso de algumas coisas. O que eu preciso ter? Eu preciso ter o tipo do material, eu preciso saber o tamanho do material que ele estava antes de aquecido, eu preciso saber a temperatura inicial, eu preciso saber também até qual temperatura eu vou aquecer para me saber essa diferença aqui, esse aumento aqui. Então eu preciso do que? Comprimento inicial, o tipo. Quando nós falamos de tipo material em dimensões, em uma dimensão ou dilatação linear, nós utilizamos o alfa. Esse alfa representa a dilatação linear em uma dimensão, certo? Então, eu preciso ter o tipo de material, pode ser cobre ou pode ser alumínio. Por que eu tenho que saber o tipo de material? Porque o alumínio, ele vai ter um valor específico do alfa. O cobre, ele tem um valor específico do alfa. Ele tem um coeficiente linear já fixo. Então, esse coeficiente vai ser representado pelo alfa, né? O tipo de material. E também o comprimento inicial eu tenho que saber até que temperatura ele estava e até qual temperatura que eu vou aquecer. Então vai ser aqui, ó, um delta T. O que é o delta T? Delta T é temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se eu souber dessas três coisas aqui, ó, o comprimento que a barra estava, o tipo da barra, o coeficiente dela, e a temperatura, a variação da temperatura, eu posso saber o quanto que essa barra teve de aumento.
Na superficial e volumétrica é a mesma linha de raciocínio, só que na superficial ela vai ser em duas dimensões, tanto no dimensão x e y. Vamos supor que eu tenho uma chapa quadrada. Eu vou ter um aumento aqui no y e aqui no x. Então aqui, ó, eu vou ter 2L, porque eu tenho o L inicial aqui e o L inicial aqui. Então, ó, a minha área, quando eu falo em área, vai ser L ao quadrado. Porque L vezes L aqui, ó, vai dar a minha área total aqui, ó. Então, ó, área dessa chapa é L vezes L. Então aqui, ó, eu posso substituir aqui e achar a minha área, mas não preciso fazer esse cálculo. Aqui eu vou ter uma dilatação na área, do mesmo jeito que eu tenho o comprimento. Se eu aquecer essa chapa aqui, ó, ela vai ter um volume. Eu vou aumentar o seu volume aqui, ó, desse de vermelho. Ela vai aumentar isso aqui. Então ela vai ter um L inicial e ela vai ter aqui, ó, um L final, e aqui também vai ter esse L final. Então no lugar desse L ao quadrado eu vou colocar A. Como aqui eu vou ter L ao quadrado, então eu vou ter delta A, que é igual. O que eu preciso saber aqui? O tamanho da área, né, inicial, vai ser A. Aqui, quando eu tenho duas dimensões, eu vou ter dois coeficientes. Um coeficiente aqui e um coeficiente aqui. Repetindo. Se eu colocar 2 alfa, eu vou chegar a um valor específico. Lá, 2 alfa. Certo? Então, eu vou substituir esse 2 alfa aqui, ó. Aqui eu vou ter 2 alfa. Porque eu tenho alfa aqui e alfa aqui. Eu vou substituir esse 2 alfa por beta. Tá. E aqui a mesma coisa, eu vou ter uma variação na temperatura. Eu vou aquecer ou resfriar. Então eu vou colocar aqui no canto, ó, beta é igual 2 alfa. E na situação quando eu tenho uma dilatação volumétrica. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos puxar aqui nesse cubo aqui. Esse cubo eu já tenho aqui, ó, um L inicial aqui, né? L inicial, L inicial. Se eu aquecer esse cubo, eu vou ter um aumento nos átomos, né? Entre os átomos vou ter um aumento e o volume desse cubo ele vai aumentar. Então eu vou ter um aumento aqui, eu vou ter um aumento aqui e eu vou ter um aumento aqui. Ou seja, eu vou ter esse volume aqui, ó. Vou aumentar aqui também. Vou aumentar aqui, né, que é essa parte que representa essa aqui. E vou aumentar aqui. Então aqui eu vou ter um L final, que é o roxo, e L final. Se eu fazer um cálculo colocando volume é L vezes L vezes L, então vai ser L ao cubo. Eu posso colocar esse volume aqui, ó, esse L ao cubo, assim, delta, índice L ao cubo, vou colocar delta V. O que eu preciso ter para saber esse delta V? Eu preciso saber o volume inicial, então vou colocar VI, aqui eu tenho AI, volume inicial e área inicial. Eu preciso saber o coeficiente, né? Aqui eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter
um alfa aqui nessa largura, eu vou ter um alfa aqui na altura e vou ter um alfa aqui. Então, vamos colocar 3 alfa, eu vou substituir esse 3 alfa por gama. Então, ó, o gama é igual a 3 alfa. Por quê? Eu tenho três dimensões. No volume eu tenho 2 dimensões. Cada lado eu tenho um alfa. Então aqui eu tenho 2 alfa e 3 alfa. E eu vou ter a minha variação na temperatura. Certo? Vamos voltar aqui nessa chapa. Vamos supor que eu tenho uma chapa assim, uma superfície assim, a 110 graus Celsius. Aí eu levo essa chapa no congelador, no resfriador, e deixo ela a menos 10 graus Celsius. O que vai acontecer? Quando ela estava nesse tamanho aqui, ó, vou aumentar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ela tinha 12, vamos supor que ela tenha 3. Então ela ficou desse tamanho. Por quê? O espaço entre dos átomos ele ficou menor, então o volume contraiu. Quando eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Quando eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Então tem uma relação também entre ΔV e ΔT. Se eu aumentar o volume, quer dizer que a temperatura aumentou. Se a temperatura diminuir, o volume também vai diminuir, certo? Então vamos lá. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Então, a dilatação ou expansão, né? Vamos supor, dilatação térmica dos sólidos. Nós temos essas três, linear, superficial e volumétrica. O que é que muda? Muda as dimensões. Quando eu vou analisar em uma dimensão, eu vou utilizar a dilatação linear. 2, dilatação superficial. 3, volumétrica. Lembrando que todo o corpo ele vai dilatar em três dimensões, tanto na altura, tanto na largura e no comprimento. Vai dilatar em 3 dimensões. Aqui, né? X, Y e Z. Então, vou ter um aumento em 3. Vai depender do formato do material.